Oi pessoal, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso sobre análise fenotípica e de expressão gênica do parasita Schistosoma mannsoni após o tratamento com um inibidor de histona desacetilase. A esquistossomose é uma doença tropical parasitária negligenciada, que é ocasionada por parasitas do gênero Schistosoma. Aqui no Brasil, a espécie endêmica é o Schistosoma mannsoni. E essa doença ela pode comprometer o fígado, o intestino, o baço, o coração e o pulmão. E o indivíduo ele pode vir a óbito se não tiver nenhum tratamento adequado. Aqui a gente consegue ver o ciclo de vida do parasita. Esse aqui é o ovo do Schistosoma mannsoni, né? Ele está presente, ele é liberado em rios e lagos. E quando ele está nessa água, ele eclode e libera o miracídio. O miracídio ele é liberado de forma livre aqui no ambiente aquático e ele infecta o hospedeiro intermediário, que seria o molusco do gênero Biomphallaria. No molusco, quando ele penetra no molusco, ele se diferencia em esporocisto. Lá ele faz a diferenciação entre esporocisto primário, secundário, terciário e cercárias. As cercárias são as formas infectantes para o ser humano. E depois que ele faz essa diferenciação no molusco para a cercária, essas cercárias elas são liberadas para o hospedeiro intermediário também de forma livre no ambiente aquático, onde o ser humano consegue se infectar. Quando ele vai tomar banho nesses rios, né, e lagos contaminados, e essa cercária ela penetra através da pele no ser humano, e quando ela entra no nosso organismo, ela faz a diferenciação em esquistossômulo. E o esquistossômulo, ele migra no organismo humano pela corrente sanguínea e linfática até as veias mesentéricas, até a veia porta-hepática, até a veia porta-hepática, e lá faz a diferenciação entre verme adulto macho e fêmea. Depois dessa diferenciação, eles migram para as veias mesentéricas e lá eles copulam, fazendo a postura de ovos, que são eliminados nas fezes, e novamente são eliminados no ambiente aquático, continuando o ciclo de vida do parasita. Estima-se que hoje tenha cerca de 250 milhões de pessoas infectadas no mundo e 2 milhões dessas pessoas são somente no Brasil. O diagnóstico da doença é feito através do exame de fezes, onde é verificada a presença de ovos do parasita. Atualmente não tem nenhuma vacina contra a esquistossomose e é indicado o uso de um medicamento que seria o praziquantel. Só que tem alguns relatos de estudos indicando resistência do parasita ao tratamento com esse medicamento. Então, isso faz com que seja necessário o estudo de outros fármacos para combater a doença. Alguns estudos mostraram que as enzimas modificadoras de histonas são alvos terapêuticos do xistossoma, uma vez que elas estão relacionadas com o controle da expressão gênica. As histonas elas são proteínas, onde o DNA ele fica enovelado, e essas enzimas modificadoras de histonas fazem a regulação do controle da expressão gênica. E esse processo ele precisa estar regulado e certinho para que ocorra a transcrição dos genes e as funções celulares funcionem adequadamente. E no xistossoma, uma das enzimas modificadoras de histonas mais estudadas é a enzima histona desacetilase. E ela está ligada à regulação da expressão gênica e pode influenciar na proliferação celular, migração e apoptose. No Schistosoma mannsoni, a enzima histona desacetilase 8 é a enzima mais expressa e está presente em todos os estágios de vida do parasita. Então, é uma candidata viável para estudos que analisem esses efeitos dos inibidores de histona para desenvolver fármacos alternativos.
E esse estudo, o estudo aqui, né, no caso o trabalho, ele visa analisar as mudanças fenotípicas, né, expressas, devido à expressão, as mudanças de expressão gênica decorrentes do efeito do tratamento in vitro dos vermes adultos, com o inibidor de estona desacetilase, que ele é seletivo para estona desacetilase 8 do parasita. O ensaio, né, no ensaio foi utilizado casais adultos do Schistossoma mansoni que foram tratados in vitro com esse inibidor de estona desacetilase 8 na concentração de 20 micromolares. E como controles, foram tratados parasitas com o veículo desse inibidor, que seria o DMSO a 0,1%. Foram analisados com microscópio invertido a motilidade, morte, adesão na placa de cultura, o pareamento dos vermes e a oviposição após 24, 48, 72 e 96 horas de tratamento. Dia a dia, né, foram feitas essas análises, e os resultados depois foram compilados, né? E após esse tratamento, os vermes eles foram coletados e eles serão submetidos à extração de RNA total. Os ovos eles foram submetidos à microscopia confocal, que seria de fluorescência, para analisar os núcleos. E o RNA que será extraído, ele vai ser usado para a síntese de cDNA para depois ser utilizado em PCR quantitativo em tempo real, para avaliar os níveis de expressão gênica. E esses genes vão ser escolhidos, né, com base nas análises de RNA-seq de vermes adultos tratados com o inibidor de estona desacetilase sob as mesmas condições. Aqui já temos os resultados, né, após o tratamento. Aqui foi feita uma análise de motilidade. Aqui vê-se as horas de tratamento, né? E aqui a escala de porcentagem de 0 a 100%. Aqui seriam os vermes tratados controle. E aqui os tratados com o inibidor de estona desacetilase 8. Então, a gente vê que aqui nas primeiras 24 horas houve uma significância estatística, né, de já uma diferença. E em 96 horas houve uma redução de 56% na motilidade, que seria, no caso, o movimento dos vermes. Aqui foi feita a análise de mortalidade e a gente verifica que nas primeiras, já nas 72 horas de tratamento, já houve uma expressividade, né, de diferença em relação aos vermes controle. E em 96 horas houve 68% de morte. Os vermes eles possuem ventosas, né, que aderem aos tecidos, né, ajudando ele a se manter. Então, aqui foi feita uma análise de adesão na placa de cultura dessas ventosas. Aqui a gente verifica que já nas primeiras 24 horas teve uma redução significante aqui, realmente, e nas 96 horas de tratamento, no final do tratamento, foi verificado que houve 100% de perda de adesão na placa de cultura, né? Esses vermes eles já não estavam mais aderidos ao final do tratamento. Aqui foi feita a análise de pareamento, e aqui a gente verifica que nas 24 horas já começou, né, a haver dispareamento dos casais, e isso interfere na oviposição. Então, aqui a gente verifica que tem uma queda nas 24 horas e segue essa queda até o término do tratamento. No fim do tratamento, né, das 96 horas, a gente verifica que teve 100% de perda do pareamento, então nenhum casal estava mais junto. Aí aqui, né, temos um gráfico com a oviposição, né, a postura de ovos. Aqui a gente vê a diferença, né, que aqui o controle teve bastante ovos postos e já o tratado teve bem menos. Aqui tem uma foto na esquerda, que seria dos vermes controle, onde a gente verifica que tem muitos ovos, né? Os ovos eles são numerosos e são ovos normais. E aqui à direita, a gente consegue verificar que teve uma redução
né, no tamanho dos ovos e na qualidade deles. A gente vê que tem ovos danificados. E aqui no meio de cultura tem células vitelínicas, que são os núcleos dos ovos. Esses núcleos eles deveriam estar dentro dos ovos, tanto é que você vê aqui que no controle, né, não tem essas células vitelínicas expostas no meio de cultura. E então, no final do tratamento, né, foi feita contagem, análise, e a gente verificou que houve 87% de redução da oviposição depois do tratamento, né? Os ovos têm deformidades e tem presença de células no meio de cultura. Aqui a análise do núcleo desses ovos, que seriam dessas células vitelínicas. Aqui a gente verifica que tem que nos vermes controle possui um número maior de núcleos nos ovos em relação aos ovos que foram tratados. Aqui à esquerda a gente verifica que tem 2 ovos de vermes controle, que são normais e tem bastante núcleos. Já aqui à direita, a gente verifica que são 2 ovos pequenos, que tem bem menos núcleos, né, em relação aos ovos controle que foram analisados dos vermes que foram tratados com esse inibidor de estono. Aí, no final do tratamento, a gente verificou que houve 61% de redução do número de núcleos depois, né, dessas 96 horas. Aqui, com referência ao tamanho dos ovos, a gente também já consegue verificar, já conseguiria verificar nas fotos anteriores também, que houve uma redução também no tamanho dos ovos. Aqui são controle e aqui tratados. À esquerda a gente vê uma foto de um ovo normal, tratado dos vermes controle, e à direita a gente vê um ovo tratado dos vermes tratados com um inibidor de estona desacetilase, que aqui a gente consegue ver, né, que realmente o tamanho é bem menor. E ao término do tratamento houve cerca de 50% de redução do tamanho desses ovos. Os resultados, né, indicam que esse inibidor de estona desacetilase promove alterações genéticas que estão refletindo nessas alterações fenotípicas que foram apresentadas nessas imagens anteriores. Essa análise estatística dos resultados, a gente verifica que nas primeiras 48 horas de tratamento, quanto ao pareamento e à morte, houve uma menor expressividade de diferença entre os parasitas, né, tratados, o controle e o tratado. E já em 96 horas a gente vê que realmente houve uma expressiva diferença em todos os parâmetros que foram analisados entre os vermes controle e os tratados. Então, né, diante desses resultados expressos, a gente concluiu que o inibidor de estona desacetilase 8 que foi testado mostrou uma eficácia in vitro na redução da viabilidade dos vermes e também na oviposição, e ele tem um potencial para estudos futuros que podem verificar, né, uma estratégia terapêutica alternativa quanto ao praziquantel, né, que é o medicamento indicado atualmente, mas devido a essa resistência, né, precisa da análise de novos fármacos. Então, ele é viável para um estudo que vise uma alternativa contra a esquistossomose. Bom, é isso. Agradeço a atenção. Se houver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que eu vou ficar feliz em responder. Muito obrigada. Tchau.